as lágrimas e salvando meu dia. Mas novamente eu digo amém, e ainda chove. Entre raios e trovões, ouço a sua voz através da chuva. Eu sou contigo, sua misericórdia desce. Levanto as mãos e louvo ao Senhor, que dá e tira. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é. Não importa onde estiver, toda lágrima que cai está em tuas mãos. Nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Na tempestade louvarei, Senhor. Eu me lembro quando caí em meio ao vento, você ouviu meu choro e amor me levantou. E agora já sem forças, como continuar se não posso achá-lo? Entre raios e trovões, ouço a sua voz através da chuva. Eu sou contigo, sua misericórdia desce. Levanto as mãos e louvo ao Senhor, que dá e tira. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é. Não importa onde estiver, toda lágrima que cai está em tuas mãos. Nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Na tempestade louvarei, Senhor. Meus olhos veem os montes, onde o socorro está. Ele virá de ti, o Criador dos céus e da terra. Meus olhos veem os montes, onde o socorro está. Ele virá de ti, o Criador dos céus e da terra. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é. Não importa onde estiver, toda lágrima que cai está em tuas mãos. Nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Na tempestade louvarei, Senhor. Sempre te louvarei, na tempestade escreveu o evangelista João, capítulo 13. Nós vamos ler todo esse capítulo. Na verdade, eu quero introduzir hoje uma série de sermões, ações que são encorajados em tempos difíceis. Serão baseados num conjunto de capítulos específicos do Evangelho de João,
numa única noite. Pensar que o Evangelho de João, que não é um evangelho tão grande em termos de capítulos, gaste o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de um encontro, de uma única noite do que aconteceu naquele dia. Eu interpreto que um dos objetivos de João, ao fazer isso, esse diálogo de Jesus e esses fatos que ocorreram naquela noite da última ceia, em especial, porque aquilo marcou profundamente a vida do apóstolo. Como isso seria encorajador os cristãos de todos os tempos terem a dimensão das palavras que Jesus disse aos seus discípulos naquela noite e a experiência que eles viveram conjuntamente. Desafiar você a não apenas ficar com as palavras ministradas nesses domingos, essa palavra que terá continuidade até o último domingo de junho, mas que você, na sua realmente coloque o seu coração nesses capítulos, João capítulo 13 até o capítulo 17, para que os do Senhor Jesus possam servir como direção, como alento, como encorajamento, como tem sido para o coração e a alma de tantos cristãos no decorrer dos séculos. Hoje nós vamos começar então com o capítulo 13, e nós vamos ler todo o capítulo 13 e começarmos então essa série de meditações sobre como a gente pode achar encorajamento em tempos, em dias difíceis, porque os dias, isso é inegável. Às vezes Deus talvez está dando para você em especias de refrigério em alguma área, e louvado seja Deus por isso, mas se nós fizermos uma análise pormenorizada, que a maioria absoluta das pessoas e das famílias estão passando por momentos de grande luta, dificuldade, e não digo isso apenas do ponto de vista econômico, que isso nós sabemos o momento que o país está vivendo, mas há um abatimento na nossa sociedade. Ana sacramentou um espírito de abatimento ainda maior na nossa nação, diante dos fatos que a gente vê se repetindo em todas as esferas do poder, em todas as áreas, diríamos assim, de quem exerce autoridade, e eu creio que o Senhor deseja fazer de nós um povo cheio de esperança, lutas, porque ter esperança na bonança é fácil, irmãos. Isso qualquer um tem. Povo cheio de esperança em meio à luta, isso difere aqueles que amam a Jesus os demais, porque nós temos motivo para ter esperança. Isso para ter esperança. Se você não tem Cristo, você tem motivo para correr para Ele. Você tem motivo para dizer assim, eu quero a esperança que aqueles que têm Jesus têm. Agora, às vezes a nossa esperança vai se sufocando. Muitas vozes e muitos ruídos, e deixa de ouvir a voz do Senhor, que é a voz que troveja sobre as águas. É a voz que troveja sobre as águas que as tempestades. E ao ouvir essa voz, você glorifique a Deus e diga aleluia. O Redentor vive, como disse Jó, em meio a tantas perdas, a tantas situações terríveis pelas quais ele passou. E Deus haverá de usar essa noite tão especial que Jesus teve com seus discípulos para encorajar os nossos corações com verdades que são eternas. João 13, a partir do verso 1. Está, né? Então, vocês vão participar da leitura. Amém? Começando a ficar encorajado, não é verdade?
Então vamos começar pela leitura, irmãos, tá? Eu vou ler os ímpares, os irmãos vão ler os versículos pares, que no telão não está vendo, ágil aí no oftalmologista essa semana, tá? Mas eu acho que você está vendo sim. Então vamos lá. Vamos juntos. Eu lerei os ímpares, os pares até o finese, tá bom? Aí, 38, vamos lá. Um pouco antes da Páscoa, sabendo girado o tempo em que o mundo iria para o tendo amados que o ser mundo amou-os até o fim. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas para Deus. Depois disso, derramou água numa bacia aos pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Vocês me chamam mestre, Senhor, com razão, pois eu sou. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes diz, ou lhes fiz. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Dizendo antes que aconteça, que quando acontecer, vocês creiam, sou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digamente uns me trairá. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Se esse discípulo para Jesus perguntou-lhe: Senhor, então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus.
Judas era o encarregado do dinheiro, algumas pessoas estavam lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, se algo aos pobres. Aí o Jesus disse: ora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarem, como eu agora lhes digo, vocês não saberão que discípulos irão uns aos outros. Oh, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Vamos orar. Abra o nosso entendimento, Senhor, diante de uma passagem tão profunda, que nos remonta a um dos momentos mais cruciais da história da redenção, que o coração de Jesus nos guie a acharmos o consolo e o fortalecimento de onde devemos tirá-lo, que o coração de Jesus nos lembre as verdades eternas que sustentam o teu povo, a história da tua igreja. Tantos homens e mulheres padeceram por coisas muito mais terríveis do que qualquer um de nós aqui tem experimentado. Homens e mulheres que olharam para o teu Filho. Dá-nos essa mesma bênção nessa noite, Senhor, para que o nosso coração esteja cheio de gratidão, de louvor, de coragem, de entusiasmo com teu reino em meio às adversidades. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, já há 1 mês e meio, nós temos orado, quando eu digo nós, os pastores, os presbíteros da igreja, tentando discernir da parte de Deus quais são os projetos, os sonhos que Deus tem para nós como igreja, a partir desse 10º ano que nós estaremos comemorando nesse próximo semestre, na história da nossa igreja. Que ficou muito evidente é que é um momento em que nós precisamos fortalecer uns aos outros, precisamos encorajar uns aos outros. É um momento em que várias famílias, várias pessoas estão passando por lutas, alguns de nós, inclusive, lutas nunca experimentadas na nossa jornada, na nossa caminhada. Poderíamos aqui dar muitos exemplos pontuais de famílias e pessoas que estão passando por grande sofrimento, por grandes tribulações, e evidentemente isso gera em nós a necessidade de buscarmos em Deus a fonte do nosso encorajamento, porque os dias podem se tornar maus, e às vezes se tornam tão maus que a Bíblia chega a falar do dia mau. Tem dia pior do que os dias maus, e às vezes nós somos sujeitos a esses dias. E nós precisamos responder como a Bíblia nos encoraja, como ela nos orienta diante das situações e circunstâncias adversas, como nosso coração deve lidar com todas as tribulações e angústias podemos ser submetidos. Eu confesso que quando Deus começou a trazer tudo isso no meu coração, e eu comecei a orar e dizer para mim mesmo: Senhor, como eu devo ministrar isso na vida das pessoas, eu não imaginei que Deus estava preparando alguns dias tão difíceis para mim também. Realmente os últimos 20, 25 dias, para mim pessoalmente, também não têm sido dias fáceis. Talvez não uns irmãos que estão passando por determinadas tribulações, mas, por exemplo, depois de um tempo, eu e a Nair, que foi assaltada aqui na porta da igreja com a irmã Alcione, lá ao fundo, mas levou as
alianças das duas. A minha aliança tinha se perdido já há um pouco mais de dias. Nós resolvemos então fazer uma nova aliança. Negócio bonito, viu, pessoal? De ouro. Só que ouro está caro, não está? Pois é, e 5 dias depois eu sofro um assalto lá perto de casa. Estava no carro, parei o carro porque comecei a conversar numa ligação com o pastor Sandro, lá da Igreja Maranata. Estava com o vidro aberto porque eu já vinha de uma enfermidade 4, 5 dias, uma gripe muito forte, muito intensa, então o ar-condicionado desligado, a janela aberta, e 3 rapazes muito gentis, né? Muito carinhosos, né? Me abordaram assim com aquele jeitinho, né? Paraibano de ser. Eu digo paraibano porque lá na Paraíba o pessoal fala de peixeira. Então tinha uma pequena peixeira, né? Colocaram no meu pescoço e passa o celular, o Sandy lá ouvindo tudo, né? Acho que pensando assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o pastor Jean? Ficou doido, ligando para um monte de gente depois. Pegaram a minha aliança, pode entender, gente? 4, 5 dias de uso. Vocês não acham que isso é um desaforo? É um negócio complicado, né? Levaram a aliança, levaram o celular, assim, passa a carteira. Eu pensei, meu Deus, eu tenho que pregar 2 dias, como é que eu vou dar carteira com documento, com cartão, esses caras vão levar, como é que eu vou viajar, cumprir? Falei assim, não tem dinheiro, não. E não tinha, não menti, pessoal. Não tinha dinheiro na carteira, né? E aí eles falam assim, aí, vamos entrar no carro? Pode entrar, entra aí no carro, não entrar no carro. Resolveram ir embora, levaram então a minha aliança, o meu celularzinho, que eu gostava tanto dele, não era assim de primeira não, mas estava me servindo tão bem. E aí eu pensei, bom, a gente passa por essas coisas, não é? Pastor passa por essas coisas? Passa, gente, também passa, né? Bom, pelo menos o facão não cortou, né? Só ficou na goela. E aí fui, viajei, voltei. Disse, não, agora a coisa vai equilibrar, preparando sermão para os irmãos, encorajamento do coração em tempos difíceis. Caí de cama. Dengue. Dengue. Né? E fiquei de cama mesmo. Até agora eu estou me sentindo assim meio fraco. Mas teve uma coisa boa, pessoal. Olha aí, ó. A menos. Academia, nada. 8 dias de dengue. Ninguém diz aleluia, pessoal. O que é isso? Eu vou dizer, viu? Tanta tribulação, vocês nem agradecendo a Deus, ficou mais magrinho, né? Então, assim, é muito bom a gente poder falar de uma coisa que a gente tem que buscar em Deus. A gente falar de uma coisa que, se você estiver passando, eu sei como é que é. Se você falar assim, pastor, eu tenho estado doente. Eu tenho uma ideia, talvez eu não esteja passando pela mesma doença que você. Pastor, eu estou apertado. Eu também tenho uma ideia. Financeiro. Pastor, a coisa lá em casa, a família está vendo tanta mudança. Bom, eu sou pai pela 5ª vez. Ninguém dá glória a Deus, gente. Vou dizer, hoje está difícil de encorajar esse povo mesmo, viu? Então, assim, é mais um ou uma, não é? Para pagar a faculdade, comprar fralda, né? Não vamos lembrar dessa parte, não. Essa parte é uma parte difícil. Mas o fato é, porque com lutas, pode vir dengue, pode vir assalto, pode vir desemprego, pode vir luta na vida conjugal, pode vir luta com os filhos, porque eu tenho motivo para estar encorajado em Deus. E nós só vamos perceber isso, irmãos, essa loucura de um coração encorajado em meia tribulação, se nós olharmos para Jesus. A gente só vai perceber isso, ser louco, porque pensa, um cara igual Paulo e Silas, os caras eram loucos varridos. Depois de serem açoitados, os caras estão cantando de madrugada na prisão. Você não acha que esse tipo de gente é louca? E é loucura mesmo. É a loucura do Evangelho.
É a loucura de servir um Deus cuja lógica não é a lógica dos homens. É a loucura de alguém que entende que os valores celestiais estão muito acima dos problemas temporais. Que as verdades do Evangelho são muito maiores do que as mentiras que as situações tentam trazer cotidianamente para nós, negando a glória, a majestade do reino a quem servimos. E se nós queremos estar encorajados diante das lutas, que algumas, inclusive, às vezes nos deixam perplexos, olhar para Jesus. E como é tremendo ver o coração de Jesus nesse momento tão decisivo da história. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, prometido desde os tempos antigos. Meus amados, vocês sabem onde há a primeira promessa em nosso favor? De proto-evangelho 15, o homem está caindo no Éden contra Deus. Ele se lá no Éden, diante da vergonha do pecado, da desgraça da queda, lá no Éden ainda, Deus diz que vai mandar o descendente da mulher. É a promessa bíblica ao Filho de Deus que viria. E essa promessa continua, e repetindo, alguém virá. Ele será homem, mas ele também será Deus. E ele virá para morrer por causa do pecado do seu povo, para redimir aqueles que crerão nele. Essa promessa se cumpre, Jesus se faz carne, ganha endereço. Ele é chamado de Jesus de Nazaré, uma vilinha lá da Galileia. E ele manifesta com poder o reino do seu Pai. João Batista prega sobre ele: se arrependam, porque o reino de Deus chegou. E Jesus disse: se arrependam sim, o reino chegou. Eu sou o rei do reino. E como diz Isaías 61, e o Novo Testamento confirma, todos aqueles sinais testificavam: ele é o cumprimento da promessa. Chega a hora de morrer. Todo discípulo de Jesus precisa saber uma coisa sobre o seu mestre. Mestre, se você é discípulo de Jesus, ele nas Escrituras de um homem de dores que sabe o que é padecer. Estamos aqui diante de um texto em que Jesus diz: chegou a hora. Hora de quê? De entregar os seus discípulos na mão do Pai, aqueles homens que ele havia caminhado com eles durante 3 anos, e de cumprir a missão que ele tinha que cumprir na cruz. E não há nada de romântico na cruz. Não há nada de belo na cruz. Você pode carregar uma cruz bonita aí no seu pescoço. A nossa tradição protestante aceita uma cruz vazia. Vazia por quê? Porque nós sabemos que aquele que morreu ressuscitou. Nossas igrejas podem ter suas cruzes, nós temos aqui uma cruz. Ela inspira. Ela nos lembra a morte redentiva do nosso Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nenhum crucificado, inclusive o Senhor Jesus, viu nada de romântico numa cruz, porque uma cruz era padecer e sofrer com muita vergonha. Chegou a minha hora. Chegou a minha hora. E como aprendemos com o coração de Jesus, que tinha plena consciência: é hora de sofrer, é hora de padecer,
é hora de estar sozinho, é hora da dor invadir o meu corpo e a minha alma, é hora de fazer aquilo pelo qual eu vim nesse mundo fazer por aqueles que eu amo desde a eternidade. Como o coração de Jesus nos ensina diante do sofrimento, e de um sofrimento inigualável, porque nenhum de nós pode entender o sofrimento profundo de Cristo. Nós podemos imaginar. Não pense que o grande sofrimento de Cristo está nos cravos, ou na coroa, ou nos açoites. Tudo isso fez ele padecer, mas o grande sofrimento de Cristo, o maior de todos eles, que nenhum de entender e compreender, e nunca entenderemos, nem na eternidade, foi ter sobre si o peso da nossa culpa e dos nossos pecados. E receber a maldição da ira de Deus em nosso favor na cruz do Calvário. E aqui Jesus está dizendo: Pai, chegou a hora disso acontecer. Chegou a hora disso acontecer. E quais as percepções que Jesus tem nesse momento? De dor, de sofrimento, de angústia. A primeira coisa que me chama a atenção em João 13, que introduz esses capítulos que nós vamos caminhar sobre eles nessas semanas, é que Jesus percebe a soberania de Deus em meio ao sofrimento. O texto diz, verso 1, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha que declaração tremenda sobre nós. Ele nos amou até o fim. Vido o jantar, e o diabo, por favor, preste atenção nisso, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Disse Jesus: eu te repreendo, Satanás. Isso que ele falou? Não. Não. Verso 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Diabo em João 13, tem diabo usando 13, tem diabo agindo em João 13. O diabo já havia induzido o coração de Judas, diz o texto. A situação de Judas complica um pouquinho mais, porque indução externa, estava externo, o carnalismo, filho, indução. Mais na frente a situação piora um pouco mais, porque o texto diz que Satanás entra em Judas. Ele deixa de ser um homem opresso para ser um homem possesso. Tem Satanás contra Jesus em João 13? Tem. Tem ação maligna contra o Filho de Deus em João 13? Tem. Tem ação externa a Judas e interna em Judas para ir contra o Filho de Deus? Sim. Mas como Jesus olha para esse quadro? O meu Pai tem tudo nas mãos. Ele não olha para a situação e diz: o diabo está tomando as coisas nas mãos. Ele não diz: eu não tenho o controle das coisas nas mãos. O verso 3 diz: ele sabia que o Pai tinha todo o poder nas suas mãos. Muito do nosso abatimento é porque nós temos sido incrédulos quanto à soberania do Deus a quem nós servimos.
muito da nossa tristeza nesse mundo, muito do desencorajamento nosso com as coisas de Deus, muito da atitude nossa de dizer assim, eu não sei, eu acho até que eu vou deixar de fazer determinadas coisas, o mundo está difícil demais, as coisas estão difíceis demais, é porque nós perdemos a percepção daquilo que cantamos nessa noite aqui. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Parcialmente? Não. Absoluto. Jesus não perde a percepção de que o Pai estava no controle de todas as coisas, mesmo Satanás se levantando contra ele, mesmo o mundo o odiando, como ele vai dizer um pouco mais na frente, mesmo com todas as forças das trevas, se o derrotá-lo na cruz, de onde ele sairá vitorioso, Jesus diz, Pai, está tudo nas tuas mãos. Está tudo nas tuas mãos. Sido incrédulos. Às vezes temos nos desanimado porque achamos que parece que a coisa o controle, as controle. Os sonhos estão no caminho. Os estão se perdendo. As coisas vazando pelas nossas mãos. Na verdade, quando elas deveriam estar nas nossas mãos, quando o controle deveria, nunca tivemos o controle e não devemos ter. O que temos que ter é a consciência. Ele continua governando. Ensina diante dessa soberania em tempos difíceis, porque observem, para ele é claro, chegou a hora. Pai, o Senhor será glorificado. Em que o Pai vai ser glorificado? Pai, o Senhor vai exaltar o teu filho. Em que Jesus está dizendo que o Pai vai exaltar o filho? O que vai acontecer daqui a pouco? Algumas horas depois, irmãos. Dessa percepção, as situações serão muito difíceis, muito terríveis. Vamos lembrar do jeito das horas depois. Mas ele diz, vamos, Pai. Então glorifica o teu filho. E o que ele faz? Porque ao contrário, os discípulos não tinham noção que ele vai dizer para os discípulos, vocês vão se dispersar, eles não entendem o que está acontecendo. Então o que ele tenta provocar no coração dos discípulos diante dos momentos e dias, porque não são apenas alguns momentos. Mesmo depois da ressurreição, Jesus aparece uma vez, aparece duas, ele tem que ir lá no lago de Tiberíades restaurar Pedro, diante do abatimento espiritual que ele estava. De muita guerra nos seus corações. Mas o que ele escolhe fazer naquela noite tão especial, que ele está tão consciente que o momento mais difícil da redenção chegou. Deus continua soberano. Diz o texto que ele toma uma toalha. E ele vai fazer uma coisa impensável. Ele vai lavar os pés dos discípulos. Você não tem noção do que é isso. Eu também tenho dificuldade de ter. Sabe por quê? Porque nós não somos judeus. Vamos lembrar que não existia asfalto, não existiam calçadas. Pessoas então andavam nas estradas poeirentas e lavavam os pés de alguém para o servo purificar de uma casa. Era a tarefa mais
alguém fazer numa casa, lavar os pés dos convidados para um jantar especial. Diante de um momento de tanta dor e sofrimento que estava chegando, e diante de tanta luta no coração dos discípulos, Jesus então mostra como nós devemos agir. Ele está tomado pela percepção da soberania de Deus. E agora ele nos mostra, é assim que vocês vão agir. É dessa maneira que vocês vão agir quando as coisas estiverem difíceis, delicadas, complexas, doloridas, fragmentadas. E sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão servir uns aos outros. E aqui nós temos uma contracultura. Tudo que está acontecendo hoje na nossa nação. Urra. Sim, chega. Para dizer só, não estou nem aí. Que importa com ninguém. Te empurra para dizer, ó, se eu pudesse, eu negava a vida num lugar que as pessoas dignificadas. Empurra para você pensar qual o problema seu, como você vai ganhar dinheiro para resolver o zero, como você vai as suas necessidades, como você vai manter o que você já não está dando conta de manter. Tudo te empurra para culpar a sua mulher ou achar que os seus filhos são culpados, porque despesa, porque atenção, em dias difíceis, em dias complicados. Tudo te empurra para pegar os seus dons e talentos que Deus te deu e dizer, não é tempo de servir, é tempo de se esconder, é tempo de sobreviver, é tempo de cuidar de mim, é tempo de ver os meus interesses, é tempo de resolver os meus problemas. Mas naquela noite, Jesus nos ensinou que diante de dias difíceis, amam a Deus e pertencem ao reino de Deus, se tornam servos desse mundo. Que nunca precisamos tanto ser brasileiros como fomos chamados para ser. Nunca fomos chamados tanto para abençoar como fomos abençoados. Veja essa comida aqui. Quem trouxe essa comida, eu não sei quem trouxe, ou se foram várias pessoas que trouxeram, mas eu penso que essa comida não é sobra. Não de alguém que disse, eu preciso abençoar. Palavra de exortação à igreja. Tenho ouvido nesses dias, é que gente quer sair do ministério infantil, gente quer sair do louvor, gente quer sair do discipulado, por quê? Porque estão com problemas. Querem deixar de servir, porque estão com problemas. Ah, meus amados irmãos, se preparem para dias muito mais terríveis, se o nosso coração não se arrepender diante de Deus, porque esse é tempo de colocar a toalha. É tempo de servirmos essa nação e orarmos por esse povo. É tempo de amarmos e servirmos com todo o coração. É tempo de dizer, estou aqui, Senhor. A minha vida está aqui, Senhor. Os meus dons estão aqui, Senhor. O meu chamado está aqui, Senhor. E Jesus então foi lavar os pés dos seus discípulos diante do momento de dor dele. É ele que estava indo para a cruz. E ele não disse, eu preciso que vocês me façam uma massagem,
eu preciso relaxar. Vocês não sabem o que está me esperando. Muito difícil. Por favor, assem o cordeiro. Deixa eu comer uma última refeição bem preparada por vocês para mim. Me sirvam pão. Vocês não têm dó de mim? Vocês não conseguem se condoer de mim? Não, ele vai lavar os pés. O Senhor vai lavar os pés. Vai morrer os pés. Porque ele sabia. No meio das lutas, no meio das opressões, no meio das perdas, no meio de situações que nós não temos resposta, como aqueles discípulos ficariam atordoados, no meio de tudo isso, tendência é a autoproteção. Eu ouvi de uma mulher puladora por excelência, processo de seleção. 5 pessoas que ela procurou, 5 outras mulheres. Uma está com o coração aberto a ser discipulada. No meio de dias tão difíceis, Deus levanta alguém para investir na sua vida. E você diz, eu não posso, eu não quero. Porque você está cuidando dos seus problemas, dos seus interesses, assistindo o que o TSE está decidindo, falando mal do país, se revoltando, e o ambiente na sua casa está piorando, e as coisas estão ficando mais difíceis, e você está se autoprotegendo, e se autoprotegendo, e se autoprotegendo cada vez mais. Não é o que o coração do Senhor Jesus nos ensina. É um momento de nós olharmos uns para os outros e dizer, meu irmão, eu estou aqui para te servir. E servir em Jesus significa fazer o mais básico do básico. O que eu posso fazer por você? Pedro resiste. E Jesus fala, se eu não posso lavar os seus pés, então você não tem parte comigo, Pedro. Não, Senhor, então lava o corpo inteiro. E o que Jesus diz? Você já está limpo, Pedro. O que Jesus quer dizer com isso? Meus amados irmãos, Jesus está dizendo, você já foi escolhido, você já foi separado para ser meu, Pedro. Salvei. Mas você precisa que os seus pés sejam limpos. Meus amados irmãos, por mais que os dias sejam maus, louvado seja o Senhor, que se Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele nos salvou, nós estamos limpos na presença dEle, pela obra de salvação e santificação do Espírito, mas os nossos pés ainda precisam ser purificados, e para isso acontecer, nós precisamos de humildade e servir uns aos outros, em dias difíceis. E Jesus encoraja os seus discípulos. Seu próprio, mas ele olha no meio disso a glória de Deus. Veja o que diz o verso 31. Vamos lembrar o contexto que seria traído. Causa um momento muito difícil entre os discípulos, mas Senhor, quem vai trair o Senhor? Que Pedro chega, aqui a maioria dos estudiosos entendem que é o próprio apóstolo João, aquele que está reclinado sobre o peito de Jesus. Pedro chega no apóstolo e diz para ele, quem vai ser?
E aquele que estava com o peito reclinado, ou com a cabeça reclinada sobre o peito, diz: Senhor, mas quem vai te trair? Diz para Jesus, pergunta a Jesus, e Jesus responde: aquele que comer o pão. E meus amados irmãos, há algumas coisas na Bíblia que não me pergunte, porque eu também continuo perguntando. Jesus diz: aquele que eu der o pão. E literalmente ele pega o pão, molha o pão e dá para quem? Para Judas. O que eu não consigo entender? Jesus foi o objetivo. Aquele que eu der o pão. Deu o pão na mão de Judas. E os discípulos não entenderam. Eles não entenderam naquele momento. Com toda clareza. E aí o texto diz, então, que Satanás se apodera de Judas. E Jesus diz: aquilo que você tem que fazer, faça. E ele sai dali para atrair o Filho de Deus. E aí o verso 31 diz assim: depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Deus usa os maiores dramas da nossa vida de tal modo na nossa história que Ele é glorificado. Vou repetir. Deus usa os maiores dramas da nossa vida, na nossa história, em nós, de tal modo com que Ele é glorificado. Jesus diz, quando Judas sai possuído: agora o Senhor é glorificado, Pai, e eu serei glorificado. Há tantas passagens na Escritura que os nossos sofrimentos apontam para a glória de Deus em nós. Diz: sei que as lutas presentes não se comparam à glória que se manifestará no porvir. Romanos capítulo 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente nisso, mas também na tribulação. Como você se gloria na tribulação? Tribulação aparentemente é coisa ruim. Mas a Escritura diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, paciência, e tudo isso nos dá um caráter aprovado. E caráter aprovado glorifica a Deus. Jesus glorifica a Deus no meio do seu sofrimento. Jesus reconhece a soberania de Deus. Jesus nos ensina o serviço a Deus em meio às tribulações. E Jesus reconhece que Deus seria glorificado em meio à sua dor, inclusive diante de algo que Satanás estava se levantando para fazer, que era a traição. Nós temos pessoas doentes na nossa igreja. O que a palavra de Deus diz nessa noite é: fale para o Senhor, glorifica o teu nome, Senhor, na minha doença. Nós temos pessoas desempregadas nesta igreja. O que a palavra de Deus está dizendo é: Senhor, que o teu nome seja glorificado na falta de trabalho que eu estou vivendo nesse dia. Nós temos pessoas passando por lutas emocionais, por questões que talvez nós não tenhamos, inclusive, discernimento para saber como apoiá-las. Porque, infelizmente, o povo de Deus, se há uma coisa que nós temos dificuldade, é de ajudar as pessoas cujas lutas são de natureza psicológica e emocional.
Há pessoas sofrendo e talvez no seu sofrimento você está muito sozinho ou sozinha nessa noite. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegue para Deus e diga: Senhor, eu não sei porque o Senhor está permitindo isso, mas glorifica o teu nome nessa luta que só o Senhor sabe que eu estou passando. Nós temos famílias passando por muitas lutas. Erga a sua voz e diga: glorifica o teu nome, Senhor, na minha casa, os meus filhos. Há pais sofrendo porque seus filhos estão longe de Jesus. Filhos, e diga: Deus, glorifica o teu nome na vida do meu filho que está longe de ti, esperando. E me ajude, Pai, de lavar os seus pés. E eu quero terminar essa palavra deixando um ponto que nós vamos avançar nele um pouco mais à frente, nas próximas semanas. O texto diz, então, que diante de tudo isso que os discípulos ouvem, Jesus dá um mandamento a eles de que eles amem uns aos outros. Como os discípulos deveriam agir diante dos dias difíceis que viriam? Como os discípulos suportariam a ausência do mestre que estaria se entregando na cruz? Como eles não sucumbiriam diante da subida de Jesus aos céus? E de tantos dias de espera em que o Espírito Santo ainda não havia descido? Eles deviam amar uns aos outros. Mas é interessante que parece que o texto termina com uma declaração de desamor. Porque diz o texto que diante da palavra de Jesus de que alguém o trairia, Pedro então se levanta e diz: Ah, Senhor, pelo Senhor eu dou a minha vida. Jesus mandou eles amarem uns aos outros. E que declaração Pedro faz? Uma declaração de profundo amor. A pergunta é: como Jesus recebeu aquela declaração? Oh, Pedro, obrigado porque diante do meu sofrimento, eu que mandei vocês amarem uns aos outros, você me ama desse tanto. Não. Jesus que conhecia o coração de Pedro. E se você me perguntar, Jesus amava Pedro? Amava muito. Mas Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, você vai me negar. Hoje ainda. Quando eu olho, então que fecha o capítulo 13, eu me sinto muito consolado. Muito encorajado. Eu me sinto muito entusiasmado diante do meu Senhor. Por quê? Porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Ele disse: amem uns aos outros, cuidem um dos outros. Mas Jesus sabia que Pedro amava imperfeito. E quando eu descubro, tão parecido com Pedro, e que eu sou chamado a crer na soberania de Deus, a servir os meus irmãos, que eu sou chamado a
de fato perceber que Deus quer me usar nos dias de que eu não tenho que exercício da minha fé, dos meus dons, dos meus talentos, dos meus chamados. Tempo para amar e cuidar, para estar mais perto um do outro, mas aí eu olho para mim mesmo, e o que eu vejo? Eu vejo aquele cara que depois que 3 jovens colocaram uma faca no meu pescoço e roubaram a aliança que eu tinha comprado 5 dias atrás. Eu vejo um cara que queria pegar e massacrar aqueles 3. Eu vejo um cara que tem a tendência de dizer assim: Senhor, já foi 1 semana de gripe. Agora dengue, Senhor. Um cara que de repente tem que levantar e dizer: eu tenho que ministrar a palavra para o povo de Deus. E às vezes eu estou com vontade de ficar na cama. Eu vejo um cara que tem a tendência de olhar para si mesmo, e ter dó de si mesmo, e ainda dizer: mas eu te amo, Senhor. Pedro, eu consigo olhar para esse texto e ver Jesus dizendo: você não sabe o tanto que você falha, cara. Olhar de amor, está dizendo: aprende comigo. Exemplo. Naquele dia, quando eles me roubaram, eles levaram a chave do meu carro. Eu tive que voltar a pé para casa. Ela disse: como é que eu faço? Porque se eu deixar o carro lá... Pensei em chamar um guincho, mas estava a 200 metros de casa. O que eu faço? Aí eu falei assim: eu vou lá tirar a bateria do carro e uns cabos. Não tem como roubar se eu fizer isso. Aí fui lá. Não tinha falado para ninguém ainda o que tinha acontecido. Só tinha ligado para o Sandro, que estava doido. Lembra do pastor Sandro? Os caras gritando: pastor, perdeu, babá! Não reage não, vamos te matar! E ele lá tinha ouvido isso tudo. Eu fui lá ligar para o Sandro, depois que eu liguei para ele, eu fui. Aí eu peguei e falei assim: gente, mas se acontecer alguma coisa, não, eu vou pegar uma faca. Sou corajoso, gente. Sou cabra macho. Como eu falei, peguei a peixeira, sangue paraibano. No caminho eu pensei assim: gente, agora esses caras podiam aparecer. Eu queria que esses caras aparecessem. Eles podiam aparecer. Homem corajoso, né? Porque agora também tem faca. Fui lá, tirei a bateria, levei para casa. E depois eu tive que me arrepender. Sabe por quê, gente? Porque conforme o reino de Deus, eu tenho que orar para esses meninos um dia estarem aqui, ó, convertidos, salvos, glorificando a Deus, porque nós não pertencemos a esse mundo. Nossa cultura não pode ser desse mundo. E eu quero pedir uma coisa a você, que você faça comigo. Eu não sei o nome daqueles meninos, eu não sei quem eles são, não sei onde eles moram, mas ore comigo. Senhor, nós queremos amar aquelas vidas e nós queremos que o evangelho do Senhor entre e tire todo o ódio, todo o rancor, toda violência, e o reino de Deus do Senhor venha sobre aquelas vidas, porque nós não somos como esse mundo. E quem sabe Deus nos dará essa bênção um dia. Anos atrás, um servo do Senhor, numa igreja em Taguatinga, estava contando como ele matou um homem quando era cangaceiro lá no Nordeste.
de um rio. E esse homem estava chorando diante da igreja. Disse: irmãos, eu fui um homem muito mau antes de conhecer Jesus Cristo. E eu cheguei a fazer isso. Se contou a história, o lugar. Enquanto ele ainda estava pregando, uma mulher levantou-se no meio do auditório naquela igreja batista em Taguatinga e falou assim: eu sou a filha daquele homem que você matou. O abraçou e disse: eu te recebo como meu irmão. Corações transformados, redimidos pelo Senhor das nossas vidas. Meu amado, minha amada, não é tempo de nós baixarmos a cabeça. Não é tempo de nós retrocedermos 1 milímetro. Não é tempo de nós nos acovardarmos como povo de Deus. Não é tempo de nós dizermos sim para a desesperança, para a frustração, para o desencorajamento. É tempo de nós dizermos sim para a graça de Deus que nos sustenta. É tempo de nós falarmos: glória a ti, Senhor, porque eles levaram aliança, levaram carteira, mas o Senhor manteve a minha vida intacta. Glória a ti, Senhor, porque esses dias foram dias de doença, mas o Senhor me manteve em pé. Glórias a ti, Senhor, porque vem mais um para uma descendência santa, chamada para o Senhor, que vai povoar a terra e fazer diferença nessa próxima geração. Glória a ti, Senhor, porque nessa noite, diante de tantas lutas, aqui estão os meus irmãos e irmãs, e eu quero lavar os pés deles. Eu quero, Senhor, amá-los, apesar de ser um Pedrão que erra e erra e erra, mas o Senhor continua me amando. E assim é o teu povo, Senhor. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Vamos orar cantando. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A última estrofe é a vinda, eu anseio. A vinda, o anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar, aleluia, ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Vamos ficar em pé. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
quero orar por alguém que nessa noite entendeu. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre esse tempo difícil. Eu quero que o Senhor seja glorificado no meio dessas tribulações. Você precisa de fé para dizer isso, meu irmão. A fé para dizer, tira as tribulações, é uma expressão de fé muito menor do que você dizer, seja glorificado nessas tribulações. Você entende a diferença? Você, meu amado, minha amada, que em nome de Jesus, nessa noite, quer dizer, Senhor, eu quero servir, quero abençoar, eu quero ser instrumento do Senhor, mesmo que os dias sejam maus. E ao mesmo tempo eu reconheço que eu tenho sido falho. Mas eu estou aqui, Senhor. Hoje, nos dias de luta que eu estou passando, quero orar por você. Quero que a gente ore uns pelos outros nesse momento. Vem aqui na frente. Amar o Senhor. Vamos invocar o seu santo nome. Venham aqui para a gente orar pelo povo de Deus. Semana que vem nós vamos aprofundar, irmãos. Eu creio que Deus terá muita coisa para nos falar. 12 e 15. Esteja encorajado pela graça do Senhor nesses dias. Firme no Senhor. Firme em Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh Pai, oh Espírito Santo de Deus, obrigado por Tua palavra, ouvimos Tua voz, ouvimos o Teu Espírito, Senhor, nos chamando, oh Pai, aqui estamos, Senhor, aqui estamos no altar do Senhor, seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Glorifica o Teu nome em nossas vidas. Faz-nos vasos de honra em Tua casa. Oh Deus, como servos do Senhor, profetizamos sobre esta nação nesta hora, Senhor. Profetizamos Tua palavra. Que haja vida, esperança. O Senhor está vivo. Tu já foste na cruz, Jesus. Tu já morreste, Tu já ressuscitaste por nós, bendito seja o Teu nome. O Senhor está vivo, o Senhor está vivo no meio de nós. E nos convida, Senhor, serviço, glorificando o Teu nome. Aqui estamos, Pai. Tu és soberano, Tu és soberano. O Senhor te abençoe, meu irmão. O Senhor te abençoe, o Senhor soberano, bom, bondoso, maravilhoso, que te ama, te ama, te ama, te ama, te abraça, te sustenta, te faz um vaso de honra nas mãos dele. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa, o Senhor abençoe os seus filhos, abençoe seu sustento. Espírito Santo, Deus, que és derramado sobre nós nessa hora, louvado seja o Teu nome. Tomaste Teu servo, pastor Jean, e falaste conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quebrou o Teu filho, sim, porque Tu querias usá-lo poderosamente. O Senhor nos quebra, o Senhor nos faz de novo na Tua presença. Louvado seja o Senhor, Pai, porque o Teu povo está aqui no altar para dizer: não vamos parar, não vamos fugir,
não vamos negar o Senhor, não vamos nos acovardar, nós vamos servir o Senhor, nós vamos honrar o teu nome, nós vamos reunir nossa família e vamos agradecer o pouco, e vamos ser fiéis no pouco, e vamos nos alegrar no pouco, e vamos, em nome de Jesus, Pai, glorificar o teu nome. Levanta o teu povo na tua presença, Senhor. Por favor, em teu nome, Senhor. Por favor, em teu nome, repreenda o mal, Senhor. Repreenda o diabo em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, repreenda o desânimo, o desespero, a incredulidade, Senhor, repreenda. Levanta o teu povo na tua presença. Levanta o teu povo na tua presença. O Senhor vai adiante de ti, meu irmão. O Senhor vai adiante de ti, minha irmã. O Senhor vai adiante de nós, Ele diz. Ele vai adiante de nós nas nossas lutas. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, assentado no trono, sublime, soberano, digno, maravilhoso. Ele está assentado no trono. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de sua dor, de sua enfermidade, das lutas financeiras, da vida no lar. Ele é o Senhor da sua casa. Que haja paz na sua casa. Que haja paz na sua vida. Ele é o Senhor. Nós profetizamos o teu nome, Senhor. Nós declaramos o teu nome. Tu és o Senhor da nossa dor, das nossas feridas, e nós não vamos ficar lambendo essas feridas. Nós vamos servir o Senhor. Nós vamos servir a igreja. Nós vamos servir os irmãos. Nós vamos abençoar nossos vizinhos. Nós vamos abençoar as pessoas na rua. Nós vamos olhar com os olhos de Deus. E nós vamos, em nome de Jesus, declarar que Deus, o Deus vivo, está no meio de nós. E que há esperança. Que há esperança. Jesus é nossa esperança. Aleluia. Aleluia. Ainda na tua presença, Senhor. Ainda na tua presença, Senhor. Com toda a sinceridade do meu coração, Deus, o Senhor me conhece nesse momento. Salva aqueles 3 jovens, Senhor. Alcança a vida deles, ó Deus. Eu não sei o nome deles, eu não conheço a história deles, eu não sei onde eles estão nessa hora, eu não sei como eles podem ser alcançados, mas o Senhor é Deus. Como o Senhor já transformou a vida de tantas pessoas, Senhor. Eu te peço nessa hora, Senhor, derrama a tua graça sobre a vida deles. Sabe, não sei se aqui nessa terra, mas quem sabe um dia nós teremos o testemunho da tua glória na vida daqueles rapazes, Senhor. Nos ajude como igreja a não fazer o coro da morte, mas, ó Deus, proclamarmos a tua salvação. Me perdoe mais uma vez, Senhor, eu coloco diante de ti. Manda o meu coração, Senhor. Teu coração, mas eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, alcança aqueles jovens. E tantos outros que precisam do Senhor. Deus, coloca a toalha na nossa cintura, Senhor. Tira o véu do nosso rosto e coloca a toalha na nossa cintura, Senhor. Que nos dias difíceis estejamos encorajados para lavar os pés uns dos outros, Senhor. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome daquele que não apenas lavou os nossos pés, mas nos purificou de toda imundícia, o teu Filho Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém.